Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria, sejam muito bem-vindos ao APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, o programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Esse é o nome em materiais de construção. Hoje nós temos um tema no programa bastante pertinente à nossa realidade aqui local. Nós vamos tratar de meio ambiente. Para tanto, nós temos aqui a presença do Guilherme Rocha, secretário adjunto da nossa prefeitura. Muito obrigado pela sua presença, Guilherme. Eu que agradeço. Guilherme, a gente vai começar conversando sobre o assunto de licenciamento, do controle, da legislação. Então eu vou deixar à vontade para te começar a conversar com a gente aqui, para a gente começar a entender melhor o meio ambiente, o que está sendo feito em Santa Maria. Vamos lá então. Primeiramente, agradeço a oportunidade, e é sempre pertinente a gente esclarecer qual é a função da nossa Secretaria de Meio Ambiente. Antes de mais nada, as secretarias de município de meio ambiente, elas são órgãos ambientais, locais, que compõem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tal qual a FEPAM, que é o órgão do Estado, e o IBAMA em termos federais. A diferença é que as secretarias de município de meio ambiente, elas licenciam e fiscalizam atividades, aquelas que são elencadas como de impacto local, definidas pela legislação em vigor. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma resolução que incumbe aos municípios do estado várias atividades que são consideradas de impacto local, através da resolução 288 de 2014 do CONSEMA, com algumas alterações a posteriori, principalmente na área de culturas irrigáveis e mineração. O que ocorre é que, com a publicação dessa resolução, os municípios ficam incumbidos de licenciar diversas atividades em diferentes portes e potenciais poluidores, sempre de impacto local. E o município de Santa Maria, ele ainda tem algumas atividades extras, que são estabelecidas num convênio de delegação de competências em ações de licenciamento ambiental, firmado lá ainda em 2010 com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Essas atividades que são delegadas, elas não fazem parte do rol de alguns outros municípios, e são atividades que geralmente possuem tipologias diferenciadas, ou aquelas que já são licenciadas pelo município, como por exemplo, eu posso citar um exemplo genérico: extração de areia fora de recurso hídrico, a céu aberto com recuperação de área degradada, muito comum aqui em Santa Maria, onde esse convênio amplia um pouquinho os limites do deporte que o município pode licenciar. É apenas um exemplo genérico. O que eu percebi então, que o município é parte integrante então dessas ações da lei, e ele trabalha então diretamente com esse problema então dos rios, do assoreamento. O que a secretaria está vendo como problema, está trabalhando com a liberação, o que está acontecendo em termos de controle, de legislação e das ações em relação a isso, ao assoreamento dos rios, a esse controle da água? Bom, só para emendando um assunto no outro, as atividades que compreendem essas licenciáveis pelo município, em termos de mineração, elas sempre são fora de recursos hídricos. Nós temos sim problemas graves de assoreamento, e estes são, a maioria deles, voltados a pequenos arroios urbanos, e os dois principais, cabe ressaltar que os dois principais arroios urbanos que temos em Santa Maria é o Cadena e o Vacacaí Mirim.
os dois passam por diversos bairros e ambos possuem problemas bem significativos. E a origem desse assoreamento basicamente está na supressão da mata ciliar, né, ocupação de áreas de preservação permanente, né, e em alguns locais mais específicos cultivos agrícolas, né, também com a supressão da mata ciliar ao longo de vários anos, né, o que acaba por favorecer, digamos assim, o solapamento de margem, né, o transporte de sedimentos para dentro da calha do arroio. E estes dois arroios, né, eles correm na nossa depressão periférica, onde praticamente não tem declive, né, eles correm em grandes superfícies planas, praticamente sem energia, né, e onde eles encontram, né, quanto mais plano, digamos assim, for o relevo, mais acúmulo de sedimentos, mais calha nós vamos ter a perda, né, e o rio acaba se espraiando, né, ficando raso, né, e ocasionando inúmeros problemas, inclusive a quilômetros a montante, né, inclusive interferindo na própria macrodrenagem da cidade, né, que os dois arroios principais que eu já citei, o Vacacaí-Mirim e o Cadena, temos esses problemas, Passo das Tropas, temos esse problema, e diversos outros afluentes desses três principais temos esses problemas. As soluções, né, que estamos já algumas em andamento, né, basicamente desassoreamento desses corpos d'água, né, e isso tem que ser uma atividade recorrente, né, alguns casos já tivemos, né, intervenção de máquina do Estado, né, de máquinas contratadas pelo município, né, e muito além disso, o que precisamos de fato é recuperar muito, né, e isso é algo que vai, né, além de décadas, né, a recuperação da mata ciliar desses corpos d'água, o respeito, né, à nossa legislação ambiental, principalmente no que diz respeito ao uso e ocupação, ou melhor, ao não uso e ocupação de faixas de área de preservação permanente, né, que nossos rios são 30 metros, né, muitas vezes confundida por próprios técnicos e população em geral, né, por outros dispositivos que regulam, né, o uso dessas faixas e acabam querendo reduzir, né, inclusive recorrentemente recebemos pedidos de revisão ou de reanálise de áreas de preservação permanente na nossa secretaria, coisa que acaba por burlar a própria legislação, né, que define como mínimo 30 metros. Sobre essa questão, a gente pode trazer a discussão sobre os resíduos e entulhos que obstruem o fluxo da água. Tem alguma política, algum projeto está em andamento? Tem algum tratamento da Secretaria em relação a essa questão dos resíduos, dos entulhos? Como está essa questão, Guilherme? Basicamente, os órgãos ambientais, eles não são de fato executores ou, digamos que, órgãos que detêm desculpa, eu acabei perdendo o fio da meada, mas a supervisão de contratos de coleta ou de limpeza urbana. Isso está além das competências da Secretaria. De qualquer forma, os contratos de coleta de resíduos ainda estão vinculados à Secretaria de Meio Ambiente, nesse sentido, aqui em Santa Maria, e muito do que se tem feito ultimamente é a limpeza de alguns focos de resíduos, né? Principalmente locais onde se consagram como deposições irregulares de resíduos, né? A população acaba vendo aquele local já sujo, já com depósito de resíduos diversos, né? Desde domiciliares, inservíveis, em alguns casos pneus, eletrônicos. Então, alguns intentos nossos são de limpar esses locais, né? Instalar placas de sinalização, né? E, além disso, a gente tem que pensar muito na conscientização e educação da população, né, que acaba fazendo essas atitudes bem equivocadas. É bem interessante isso que tu falou, desculpa eu ter cortado, mas tu falou na palavra conscientização. Tá ligado à educação ambiental, a educação na escola? Como é que a gente pode pensar isso aí? Agora tu falou uma palavra-chave que eu estava esperando tu falar, que é a conscientização, parte da educação, essa parte do ambiente que eu acho que é tão importante para a gente aqui. Eu acho que, antes de mais nada, essa consciência, digamos assim, começa desde
de família, desde berço, na verdade. Desde a formação da pessoa na escola até dali a pouco a educação mais de nível médio e superior. Mas enquanto a gente não tiver alguma política mais incisiva, dali a pouco até com educação ambiental como disciplina da escola ou inserida em alguma outra disciplina de forma mais veemente, né, a gente ainda vai por longos anos aí acompanhar descasos, né, atitudes totalmente incompatíveis, não falando em termos de legislação, mas em termos de boas práticas mesmo, né, e muito menos em relação a pequenas atitudes de mínimo impacto que a gente não observa durante o dia a dia na rua, como as próprias pessoas caminhando na calçada, né, no nosso dia a dia, agora mesmo vindo para cá, né, eu estava atrás de uma pessoa, né, muito bem vestida que simplesmente pegou um papel, não sei o que era, e atirou no chão. Né. Então, uma questão é uma de questão educação, de consciência. Exatamente. Da população, né? É um problema da nossa sociedade hoje, né, Guilherme? Exato. Guilherme, e a gente pode conversar um pouquinho sobre as nossas praças aqui em Santa Maria? Podemos. Gostaria que tu desse uma conversadinha sobre se tem um planejamento, ou algum investimento, alguma expectativa para nossas praças aqui em Santa Maria. O que acontece, a gestão das praças, ela está sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje a Superintendência de Praças, Parques e Jardins está, né, na alçada da Secretaria, e o que a Secretaria de Meio Ambiente deve fazer é a gestão desses espaços públicos, né, viabilizar a adoção através da própria lei da adoção, né, que já existe há um bom tempo, ao decreto que regulamenta, né, essa lei. E em termos de operacionalidade, digamos assim, de pessoal para fazer a manutenção, né, e plantio de mudas e tal, a gente está, digamos assim, num período bem complicado por falta de pessoal, né. Infelizmente essa é uma realidade, né, não temos pessoal operacional suficiente, então a saída que a gente está buscando, e hoje em dia é uma tendência, são, né, parcerias com a iniciativa privada através das próprias adoções. Estamos já pensando em algumas proposituras de PPPs, né, de parcerias público-privadas. Enfim, esse é o papel que se tem feito hoje, né, muito incipiente ainda, né, ainda pretendemos, né, avançar muito nesse sentido no próximo ano. É interessante agora que tu falou nas parcerias público-privadas, né? Tem uma aproximação das empresas junto com a perspectiva não só de praça, de canteiro, mas de algum outro projeto maior aqui em Santa Maria, um projeto que envolva o meio ambiente, envolva a escola. Existe essa aproximação entre as empresas, a prefeitura e a comunidade? Olha, sendo bem sinceramente, há algumas empresas, né, eu não vou citar nomes, né, nesse sentido, mas há algumas poucas empresas que realmente se preocupam, né, quanto à matéria ambiental em Santa Maria, mas muito mais estão, né, relacionadas à recuperação de áreas degradadas, né, a colaboração em termos de plantio de mudas, né, em forma de compensações voluntárias, a termos de cooperação, do que propriamente relacionados à educação ou coisa mais macro, digamos assim. Mas, de forma geral, isso ainda é incipiente, precisa ser melhor instrumentalizado, né? Já tivemos alguns casos, sim, de cooperação, né, com algumas empresas, mas não é o comum, digamos assim, na nossa realidade, né? Hoje, quando a gente trata do tema meio ambiente, as pessoas muito mais se assustam e veem isso como um problema, como um entrave para o desenvolvimento, né, do que propriamente uma solução, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, né, não sustentável só ambientalmente, mas em termos econômicos, sociais e por aí vai. Então, nós estamos agora, nesse momento, encerrando o primeiro bloco e já vamos voltar com mais conversa aí com o nosso amigo Guilherme Rocha, secretário adjunto do Meio Ambiente, sobre o meio ambiente aqui em Santa Maria. Já voltamos.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o programa APASM na TV, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Continuando a conversa aqui com Guilherme Rocha, nós vamos tratar de um tema importante em Santa Maria, que é o licenciamento ambiental. O que tu pode conversar com a gente sobre o licenciamento, Guilherme? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, o licenciamento ambiental ele é um instrumento, né, que é estabelecido justamente para o controle, né, ambiental. Esse instrumento, né, e talvez seja o instrumento de controle mais utilizado que se tem hoje, né, ele demanda alguns estudos, alguns laudos, né, e o que temos hoje de maiores problemas em relação a isso são justamente a carência, né, de algumas informações técnicas nesses projetos, né, muitas vezes estudos incompletos ou com informações equivocadas, né. Então, o recado que a Secretaria de Meio Ambiente costuma passar, tanto para técnicos quanto para empreendedores, é fazerem pelo menos o que está nos termos de referência, né, estudos bem embasados, né, pelo responsável técnico e que representem de forma verossímil a realidade daquele terreno, daquela área onde esse empreendimento vai se instalar, né, ou operar. Essa é a maior dificuldade que temos hoje, né, e eu falo isso porque muitos empreendedores, principalmente, né, e os técnicos estão ali no meio entre órgão ambiental e empreendedor, acabam nos cobrando, né, inclusive, né, visitando a secretaria ou ligando reiteradas vezes o andamento de um determinado processo, sendo que ele está falho, incompleto e foi demandado complementações. Então, para não atrasar esses processos, ter uma certa celeridade, ele precisa estar o mais completo possível, tanto documentalmente quanto tecnicamente, né? Então, esse licenciamento, ele traz um atraso aos projetos do empreendedor, no caso. Ele pode trazer, né, se não tiver bem instrumentalizado dentro do processo. Isso é comum aqui em Santa Maria, ter problema com uma liberação. Como é que acontece esse processo aqui em Santa Maria da licenciamento? A gente tem vários problemas, na verdade, relacionados a esse processo, né? O primeiro, conforme eu já coloquei, é justamente apresentar informações incompletas ou inverossímeis, né, pelo menos em relação a determinada área onde aquele empreendimento vai se instalar. Muitos projetos apresentam informações contraditórias, ora falando numa determinada atividade, ora em outra. E outra questão que é muito comum, né, e as pessoas tentam fazer isso às vezes como não por má fé, mas achando que é possível, é o fracionamento das licenças, ou seja, o que é isso? Dali a pouco vai ser realizado um parcelamento de solo, um loteamento, né, numa determinada área. Né, o município, através do convênio de delegação de competências, conforme eu já havia falado, pode licenciar até 50 hectares. Né, e a FEPAM licencia dessa área para cima. Então, o que acontece? Para licenciar via município, muitos empreendimentos acabam sendo fracionados. Então, o que acontece? Uma área de 100 hectares se divide em duas para licenciar no município. Então isso é, de certa forma, errado, né, e não se admite, digamos assim. Então acaba ocasionando indeferimento do processo, né, atraso durante todo o processo, e é muito mais fácil esse empreendedor
através dos seus técnicos, procurar apresentar diretamente as informações adequadas no órgão adequado, do que tentar, enfim, fazer algo diferente disso, seja para facilitar ou acelerar esse processo. Esse fracionamento, então, pelo que eu entendi, ele pode viabilizar o licenciamento, é isso? Ele pode levar ao indeferimento desse processo, exatamente. Sim. Bom, isso se torna um custo para o empreendedor, né? Refazer todo o impacto, refazer talvez todo um projeto, isso traz um impacto muito grande para aquele empreendedor no momento. Então, eu creio que é uma coisa bastante importante tu falar nisso, né? E além disso, né, seguindo a linha de outros órgãos ambientais, como o próprio Estado tem feito ultimamente, né, e a União da mesma forma, a Secretaria ultimamente também tem buscado responsabilizar alguns responsáveis técnicos que apresentam informações equivocadas, né, porque quem assina uma anotação de responsabilidade técnica é o diretamente responsável por aquelas informações prestadas, né. Então, esse técnico ele precisa, né, ter a consciência de que o que ele está informando ao órgão tem que ser exatamente a realidade daquele local. É muito interessante e é bem pertinente a gente ressaltar que isso é um ponto-chave nesse processo quando o empreendedor quiser fazer um trabalho que tenha que ter o licenciamento ambiental. Então tem que ter uma atenção muito grande ao responsável técnico e todo o arcabouço que ele vai ter que entregar para ser liberada a sua obra. Mas, Guilherme, agora nós vamos conversar de uma coisa que eu sei que é bem importante para ti, para mim eu também tenho muito interesse, é o Parque dos Morros. Eu gostaria de saber como está o projeto, quais são as perspectivas, se nós temos perspectivas de avanço, o que a gente pode esperar do projeto do Parque dos Morros, Guilherme? Conta pra gente aqui. Vamos lá. O Parque Natural Municipal dos Morros, né, hoje eu posso dizer que ele está, de certa forma, com toda a sua legalidade, né, enfim, completa, né. O que nós temos hoje, o município de Santa Maria detém a área, tem as matrículas da área, né, pelo menos da área onde está situado o parque, né. Tem o decreto de criação da unidade, né, que ainda foi expedido ano passado. Ele já foi cadastrado no Sistema Nacional de Unidades de Conservação e, recentemente, né, faz uns 15 dias atrás, nós recebemos a visita da DUC, que é a Divisão de Unidades de Conservação da SEMA, Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para a homologação do cadastro no SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, né. Por que eu digo isso e coloco a importância desses cadastros, né? Isso propicia a vinda de compensações ambientais para serem aplicadas nessa unidade, né? Então a gente poderá pleitear, né, recursos de compensações, né, ou não propriamente recursos, mas por vezes compensações florestais, alguma coisa em contrapartida, as obras, a serem aplicados lá, tanto em questões de infraestrutura, né, quanto melhorias ambientais, né? E isso para, digamos que, criar e tirar a unidade do papel é fundamental, né? Hoje, falando em termos de uso público, a gente já tem pesquisa na área do parque, né, principalmente da UFSM. Nós temos alguns visitantes esporádicos que agendam com a secretaria ou através de outras formas. Temos a prática de montanhismo, de trekking, de mountain bike, né? Hoje a gente tem praticamente a cada final de semana que visitamos a unidade, a gente consegue ver diversos ciclistas passando por lá. Então esse uso público, né, e principalmente aquele desportivo de mínimo impacto, é fundamental, né, para que a gente consiga atingir os objetivos, né, de um parque que, além da conservação ambiental, está nesses usos públicos adequados. Eu queria te perguntar se há uma perspectiva, um projeto, uma intenção da Prefeitura, um futuro, de aproveitar aquele espaço para as escolas municipais, como educação ambiental, lá no local, lá no Parque dos Morros. Tem alguma perspectiva, uma intenção, alguma conversa?
Até o próprio programa de educação ambiental, que é vinculado à Secretaria de Educação do município, né, o próprio PRONF, nós já levamos os professores lá, né, da educação ambiental do município, né, já levamos algumas vezes, né, o pequeno cidadão do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, né, e algumas escolas também já nos procuraram para fazer visitas, né, agendadas. Então esse objetivo, digamos assim, de associar a visitação, as belas paisagens, as vistas das cidades com a educação ambiental, para nós é um dos principais objetivos. E com certeza a gente vai buscar alavancar cada vez mais isso, principalmente tendo acesso, né? Hoje a gente pode se dizer que a estrada de acesso até o topo do parque melhorou, sei lá, 100% desde que a gente começou de fato a colocar esforços né, na área do Parque dos Morros. E além disso, né, hoje a unidade, né, está de certa forma fazendo valer o seu plano de manejo na medida do possível, e pretendemos, né, na medida do possível também, desde compensações, talvez emendas ou outros recursos, né, instalar uma certa infraestrutura lá que contenha pelo menos um espaço para vigilância permanente, né, uma sala de visitantes, enfim, tudo que está disposto no plano de manejo, pretendemos aos poucos ir implementando, né, e fazendo com que essa unidade realmente aconteça e não fique fechada, né. Não, o intuito da educação ambiental passa por a perspectiva de usar os espaços, né, ocupar os espaços. Exatamente. E eu creio que a perspectiva do Parque dos Morros é muito positiva e vai ser um crescimento muito grande para Santa Maria na perspectiva ambiental. Porém, também tem outro assunto que eu gostaria de te perguntar em relação à barragem do DNOS, que é um local também com bastante potencial. Eu gostaria de saber se tem algum estudo. Eu sei que tem um monte de famílias ali, conheço o local. Eu gostaria de saber um posicionamento ali, se há alguma perspectiva em relação à barragem do DNOS, Greg. Nós temos alguns planos lá de fazer um melhor uso público da área do alague da barragem, né, e também do entorno, né. Falando especificamente de algumas ocupações no entorno, o município de Santa Maria, né, está numa ação junto com a Corsã, né, e essa ação, ela, no caso, determina a realocação de algumas moradias, né, para outro local e a revegetação de parte de uma das margens dali da barragem. No entorno dela, hoje até inclusive estava com o superintendente de esportes, o Givago, né, e estávamos discutindo a possibilidade de pelo menos uma pequena parte da orla, né, já de tentar iniciar uma implantação, né, de uma via multiuso, né, que se permita caminhada e bicicleta, né, aliada com os usos já náuticos que já existem, né, como stand-up paddle e canoagem. O município detém, né, algumas áreas que estão no entorno da barragem, né, próximo à rua Vereador Antônio Dias, transpassam a área de alague, né, e vão até a Travessa Espíndola. Então essas áreas todas, né, pretendemos passar para o pessoal da Secretaria de Elaboração de Projetos da Prefeitura e se iniciar pelo menos um anteprojeto ou uma ideia, uma visão inicial do que pode ser desenvolvido ali, né, nem que seja num pequeno espaço da orla, né, para que a gente tenha, além dos usos náuticos, um uso terrestre da faixa ali que circunda aquele braço da Travessa Espíndola. É muito interessante nós conversarmos aqui sobre as potencialidades da cidade, porque nós estamos aqui com perspectiva de crescimento dentro da cidade e nós temos que ocupar esses espaços, né? Eu acho que nós temos muito que tratar dentro de Santa Maria, não só olhar os problemas, mas também procurar soluções através dessa perspectiva, né, Guilherme? Exatamente. Guilherme, tu sabe que o nosso tempo aqui na televisão, ele voa, né? Tá? Eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui. O programa A Paz na TV fica por aqui. Muito obrigado
pela sua audiência e fique com a gente aqui com a TV Santa Maria. Até breve! Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.